acho que está certo. Nós vamos falar hoje mais sintomas do aparelho cardiovascular. Duas partes. Nós não vamos ouvir o som do coração, mas nós vamos entender em que momento a gente está. Certo? Nós vamos tentar discutir os sinais e sintomas. Vocês veem esse canto bem? Bem? Aqui. Pegar essa figurinha, que eu acho muito importante que a gente compreenda. O ciclo cardíaco. Tá? Isso aqui é o ciclo cardíaco, conforme está no livro de vocês. Biologia. Só que eu trabalho um pouco, pegando os pontos que eu acho, aí é a minha visão, que são importantes. Se eu pegar essa primeira curva aqui, pressão na aorta. Certo? Então, eu já observo o seguinte, essa primeira curva, eu tenho uma pressão máxima, está aqui, ó. E fica em torno de 120 milímetros por minuto. Eu tenho uma segunda curva, que é esta aqui, pressão ventricular, ela vai um pouquinho mais alto que a pressão. Mas, quando chega na diástole, eu estou colocando ao contrário, porque ela é zero para lá de cá. Ela fica zero ou abaixo de zero. Tá? Zero em relação ao quê? À pressão. Então, se eu estiver respirando fundo, na hora da inspiração, a minha pressão dentro do ventrículo é uma pressão negativa. Se eu estiver expirando, essa pressão se torna positiva. Aparentemente não tem nenhuma importância. Até que o seu paciente tem uma baita crise de tosse, e desmaia. Aí toda a família fica apavorada. Tossiu tanto que perdeu a consciência. Está grave. Não, está passando sintoma. O que acontece? A pressão ficou positiva o tempo todo, quando a acesso de tosse, ele não fez retorno venoso. Se ele não faz retorno venoso, ele não tem débito cardíaco. Se não tem débito cardíaco, não vai sair para o cérebro, ele apaga. Claro, repare que isso aqui é importante. Mas essa curva de ventrículo, né, essa curva aqui, ela tem alguns pontos que eu quero ver com vocês. O primeiro ponto é esse aqui. Num determinado momento, fecha a válvula mitral. Quando fecha a válvula mitral, a válvula mitral vai fechar logo depois da sístole atrial. Na hora que fecha a válvula mitral, o ventrículo está cheio de sangue, cheio, e ele tem um estímulo que começa a se contrair a parede, mas a válvula aórtica está fechada. Então, nesse espaço de tempo aqui, entre fechamento da mitral, e a abertura da válvula aórtica, que não faz barulho nenhum, eu tenho a contração isovolumétrica. O ventrículo se contrai, mas não sai sangue, não diminui. De repente, a válvula se abre, não faz nenhum ruído, e o sangue começa a sair. Quando o ventrículo se esvazia, a válvula se fecha. Qual válvula? A aórtica. Eu tenho o segundo nível. Aí eu vou ter um chamado relaxamento isovolumétrico. Nesse relaxamento isovolumétrico, o ventrículo se relaxa. Mas ainda não começou a cair sangue. Aí o sangue começa a cair. Então, eu tenho uma terceira curva aqui que é o volume. Aí o que eu estou falando? O ventrículo está se enchendo de sangue, tá? Ele está só com volume residual, 50 ml. Ele vai encher até 500, com uma sístole nova. O ventrículo está se enchendo. De repente, eu tenho uma sístole atrial, aumenta mais a pressão dentro do ventrículo,
vai desencadear fechamento da mitral e aquela tensão da parede. Certo? Então, neste momento, se fecha a válvula mitral, aumenta a tensão dentro do ventrículo até que essa tensão abra a válvula. Aí, só diga o primeiro ruído. Dentro em que esse ato deu uma contraidinha, terminou de encher de sangue, eu tenho isovolumétrico, abre a válvula, não tem ruído. O sangue sai, enche a pressão da aorta, mas eu não tenho mais sangue no ventrículo. Quando a pressão na aorta começa a cair, de repente, não tem mais fluxo, não tem mais sangue para sair, a válvula aórtica tem o segundo. Aí o ventrículo começa a se relaxar, mas ele leva um tempo para abrir a válvula mitral, porque ela toma conta do ar. Quando ela abre, começa o enchimento rápido do ventrículo. É a terceira bula. É o sangue caindo dentro do ventrículo. Já falei com vocês de qualquer milhão, mas o átrio se enche continuamente, átrio é fluxo contínuo. Fluxo contínuo, fluxo venoso. Então, o átrio se enche na cisto, na diástole, vai se enchendo. O átrio se contrai, continua enchendo. O átrio se esvaziou, continua enchendo. O átrio está cheio, continua enchendo. Muito bem. Então, o átrio vai se enchendo. De repente, tem um estímulo, ele se contrai e eu posso ter a quarta bula. Certo? Então, parece complicado, porque a gente junta muitas coisas. Ficaria mais complicado se eu colocasse aqui o ventrículo direito. Mas aí eu tiro o ventrículo. Pode se complicar. O ventrículo direito é essa curva, só que nanica. Certo? Nanica. O volume é o mesmo. Mas a pressão é menor. Então, o que eu tenho aqui? O que é essa figura é importante? O que é que eu vou entender a primeira bolha? A primeira bolha acontece quando fecha. Abertura de válvula, não tem som. Segunda bolha, fechamento da válvula aórtica. Tem som. Terceira bolha, enchimento rápido do ventrículo. Vem aqui, terceira bolha. Parede, barulho do sangue batendo na parede. Eu ouço nas crianças. Posso ouvir nas crianças. Não devo ouvir no adulto. Eu ouço no adulto é porque esse coração está insuficiente, essa pressão diastólica de ventrículo esquerdo está próximo a zero, tem volume residual. Então o sangue bate no sangue e me dá terceira. Se há um descompasso desse enchimento atrial rápido, nessa contração atrial rápida, eu tenho a quarta bula. Também é anormal. Ali é anormal na criança, anormal na adulto. Aqui eu tenho o eletrocardiograma. Olha que fica fácil de entender. Onda P, despolarização atrial. Logo depois da despolarização atrial, eu tenho a sístole. O símbolo passa pelo nódulo sinoatrial, começa a chegar no ventrículo. Eu tenho a primeira bolha. Por que eu tenho a primeira bolha? Porque passou esse estímulo elétrico do coração, o coração já está cheio de sangue e, de repente, tem um estímulo elétrico. Se contrai, fecha a válvula, mas não abre a aorta. Pressão para empurrar o sangue que tem dentro da aorta e fazer com que essa válvula se abra. Essa válvula não tem estímulo elétrico, só pressão mecânico. O estímulo elétrico vai lá no músculo ventricular. Aí eu tenho a repolarização que ocorre durante a diástole do ventricular. Oi. Não. Terceira bula, a quarta bula é essa aqui. Ela ocorre,
fisiologicamente, eu sempre tenho onda curva. Porque é onde nasce. A junção entre as cavas e a orelha. Nasce o estímulo. Eu tenho onda curva. Então, logo depois, o átrio dá uma contraída. Mas o átrio, ele está recebendo sangue e está enchendo o ventrículo. Tá? O sangue está passando do átrio para o ventrículo direto. Direto. Acontece que quando chega no finalzinho da diástole ventricular, o átrio recebe um estímulo para se contrair. Aí ele se contrai com um ventrículo cheio. O som é dado quando eu tenho volume residual diastólico maior. Vocês vão ouvir falar no livro, pressão telediastólica aumentada. Tele por quê? No final da diástole. Então, se eu tenho um volume sanguíneo, esse volume sanguíneo aqui está enchendo, se ao invés de ele encher isso aqui normal, para ele encher normal, o que acontece? Eu preciso ter um volume zero aqui, ou 50 ml só. Se eu tenho um volume residual de 200 ml, a hora que ele chega aqui, o sangue está entrando, o que acontece? Ele satura, porque tem demais. Aí, quando eu tenho a contração arterial, essa contração arterial vai ser feita contra uma maré de retorno. O choque do tempo. Tá? Quer dizer, vocês vão ouvir muito falar em pressão telediastólica. É essa pressão dentro do ventrículo esquerdo residual. Tá? O átrio contrai e deu zebra. Por quê? Porque tem sangue a mais. Então, essas bulhas, elas vão ser audíveis em alguns pontos. Eu ouço todas as bulhas em todos os focos. Certo? Todas as bulhas. Quando eu examino o paciente, eu vou procurar esse ângulo aqui entre o manúbio externo, que eu chamo de ângulo de Louis, nome próprio, a nômina, tenta evitar nome próprio, mas ângulo de Louis não tem jeito. Você associar o nome de um cantor a uma cachaça ou a uma cerveja. Pode falar o que você quiser, fala o nome de um cantor, e você diz, tá. A cachaça tal e da cerveja tal. É uma tradição. Não é isso? Se você vai tomar uma cerveja, você pode tomar uma brama. Uma brama estrangeira, você tá, né? Vai tomar qualquer uma que é brama. Você pede uma brama da escola. Então, ângulo de Louis. Esse é um referencial porque aqui se insere a segunda costela. Nessa junção entre o manúbio e externo, eu tenho uma cartilagem que no adulto começa a se ossificar e nas pessoas com mais de 40 anos está totalmente calcificado. Certo? Na criança, ele é móvel, é bem elástico. Você comprimir os externos, daqui vai. Então, esse ângulo de Louis é importante porque ele vai dizer que logo abaixo do ângulo de Louis eu tenho à direita o foco óptico. Isso quer dizer que os sons que eu ouço aqui são preferencialmente da válvula óptica, mas eu ouço a primeira bulha, que é fechamento de mitral. Mas eu vou focar aqui no segundo som. Quero o segundo som. O fechamento da óptica da pulmão. Se eu tiver um sopro no segundo espaço, se for de primeira bulha, ele é mitral ou aórtico. Mas se for de segunda bulha, ele é aórtico ou pulmonar. Aí eu vou analisar o sopro da história. A mesma coisa para o pulmonar. Tricúspide e mitral são sopros da primeira bulha. Então, vou estudar esse sopro no foco tricúspide e no foco pulmonar. Eu vou ver aqui no quarto ou no quinto espaço. No quarto espaço ou no terceiro espaço, à esquerda, eu tenho foco aórtico.
Por quê? Porque o foco aórtico tem essa topografia. O foco mitral tem esta topografia e essa. Vocês vão ver nos livros americanos que eles se preocupam com primeira bula e segunda bula. Eles não ficam falando assim. Tá ligado. Então, aqui. Estava ligado, estava com licença. Devia estar com mau contato. Ok. Então, vocês vão ver que nos livros americanos, eles não ficam falando sopro diastólico, só sopro diastólico no foco aórtico, porque eles fazem direto o ultrassom em todo o paciente. O ultrassom nos Estados Unidos é muito barato. Você tem um transdutor que você acopla no celular. Lá é baratíssimo, $5 mil. Se eu considerar que $5 mil são R$30 mil, para mim já ficou caro. Hã? Já ficou caro. Então, e quando ele chega aqui, ele não está custando $5 mil, está custando 20 mil. Ficou caríssimo. Lá eles usam. Então, quando a gente lê em livro americano, a gente tem que entender que, para nós, no Brasil, vamos ter dificuldade em ficar pedindo ultrassom de todo mundo. Então, eu tenho que aprender a ausculta na semiologia antiga. Na semiologia antiga. Qualquer médico americano consegue ter um Porsche. O Porsche mais baratinho está custando $1.400.000. Quantos médicos, tirando o Júlio Meyer, vocês conhecem que tem Porsche? Eu só conheço o Júlio Meyer. Então, nós temos que fazer semiologia de fusquinha. Tá? É a nossa realidade. Não adianta vocês irem para o posto de saúde, vocês irem para o seu consultório e pedir ultrassom de todo mundo. Porque vocês não vão conseguir. Tá? Muito bem. Eu tenho posições de ausculta. Isso é semiologia clássica do Netter. O Netter fez esse livro na década de 60 do século passado. Quer dizer, isso tem 60 a 70 anos de desenho e continua atual. Decúbito dorsal. Eu ouço todo o precórdio. A posição ortostática, com o tórax inclinado para frente, eu ouço focos da base, aórtica e pulmonar. Decúbito lateral esquerdo, eu ouço foco mitral. Reparem que o Netter, primeiro, ele foi um grande clínico. Segundo, foi um camarada de experiência em situações dramáticas, porque ele foi médico da Marinha Americana durante a Segunda Guerra Mundial. E ele, pelas suas qualidades de desenhista, a Marinha o colocou para redigir os manuais de sobrevivência, de cirurgia de emergência, de atendimento a pacientes graves, baleados. Então ele teve que aprender no tranco, ele era recém-formado. Mas ele desenhava muito bem e foi um sucesso. Ele coloca aqui, homem, aqui mulher. O que ele está passando para a gente? Mulher, eu tenho que examinar foco mitral também. Eu posso colocar um avental para ocluir o seio. E eu vou colocar por baixo da mama. Tá certo? Então, eu tenho que ter um relacionamento bom com a minha paciente. É lógico que a paciente que não tem nenhuma queixa cardíaca, de dispneia, nada, eu não vou colocar a mulher sob esse constrangimento. Eu ouço por cima da roupa, ouço mesmo em decúbito dorsal ou sentado. Mas se a mulher tem uma queixa de falta de ar, tem uma queixa de edema, tem uma queixa de fadiga, eu tenho de explicar e vou ouvir. Mas, tem sempre um mas. Isso daqui é tirado de um livro.
para mim, foi muito importante na minha vida. Eu tive uma época que resolvi fazer cardiologia. Me inscrevi no Hospital Nossa Senhora das Vitórias, lá no Rio, fiz o concurso, passei 1 ano no Hospital Nossa Senhora das Vitórias. Gente, foi o ano mais frustrante da minha vida, porque a gente passava o dia tratando dos pacientes cardiopatas, e à noite fazia reunião clínica. E todo mundo chegava lá e dizia, porque o paciente tem um sopro assim, o paciente tem aquilo. Eu dizia, pô, esses caras estão mentindo. Eu ouvi o paciente e não ouvi nada. Eu ficava frustrado. A gente ia para a reunião, todo mundo tinha ouvido, o professor tinha ouvido, e eu, um manezão lá, olhando, comecei a me imaginar, até que eu abri um livro e descobri isso aqui, Limites da Audição Humana. Então, tem uma audição humana perfeita, que ouve todos os sopros, todas as bulhas, todas elas têm uma média dos limites da audição, que a pessoa não consegue ouvir todas as estenoses mitrais, não consegue ouvir todos os galopes, não consegue ouvir todas as bulhas. Aí eu resolvi fazer uma audiometria e fui fazer. A minha média está aqui, porque eu gostava de fazer mergulho, jovem, mergulhava sem protetor de ouvido, fiz a minha otite, legal, tratei, mas não adiantou mais, eu perdi a audição. Resultado, eu fui fazer pneumologia. Por quê? Porque os sons respiratórios, mesmo que a minha audição estivesse aqui, eu ouço muito bem. Eu desisti da cardiologia depois de 1 ano. Não tinha ouvido para isso. Então, quando vocês forem para o ambulatório, o colega diz, tem um sopro aqui, um sopro mitral, um sopro de sistólico mitral. Você não conseguiu ouvir? Dá uma examinada no seu ouvido. Ou compra um estetoscópio eletrônico. Hoje tem, fantástico. Então, o que eu chamo de ritmo de galope? É quando tem terceira e quarta bulhas. Tum, tum, tum. Outra coisa importante, todo mundo fala tum-tá. O dia que vocês ouvirem um coração que fala tum-tá, saiam correndo porque vocês ficam endoidados. O coração não faz tum-tá. É tum, tum, tum. Não tem nada de tum-tá, nem tu-tá, nada. O som é igual. Muda a variação e muda a intensidade, só. Então, para eu dizer que a primeira bulha tem que coincidir com o pulso. Se o paciente tiver 100 por minuto, a cada segundo ele está batendo quase 2 vezes. Então fica muito difícil. Diz qual é a sístole e qual é a diástole. Então vamos pôr o pé no chão. Ouvir coração, tem que ouvir muito para distinguir qual é a primeira bulha, qual é a segunda bulha. Vocês vão fazer isso colocando o esteto no paciente e a mão no pulso. Aí vocês aprendem a diferença da primeira para a segunda bulha. Não tem jeito, é educar o ouvido. Vocês perguntam se a minha audição é péssima? É. Com a idade ficou pior ainda. Eu ponho o estetoscópio e digo qual é a primeira e qual é a segunda bulha. Por quê? Porque eu eduquei meu ouvido. A gente educa o ouvido. E eu tenho sopros. E quadrinhos desse tipo são fantásticos. Se eu tenho um sopro entre a primeira bulha e a segunda bulha, eu quero saber se é em crescendo e decrescendo, se é um sopro em decrescendo apenas, se é um sopro contínuo. Então, isso é que vocês têm que descrever. Tá certo? Vocês vão lá na enfermaria ou no ambulatório, pega o paciente, identificou um sopro, vocês têm que dizer, ele aumenta e diminui dentro do intervalo entre a primeira e a segunda bulha. O intervalo entre a primeira e a segunda bulha é o intervalo da sístole. Entre a segunda bulha e a primeira bulha é o intervalo da diástole. Então, é um sopro sistólico em crescendo e decrescendo. É um sopro sistólico em decrescendo. É um sopro sistólico contínuo. É isso que vocês têm que dizer. Ok? Agora, se vocês tiverem uma tabelinha dessa e pensarem, se eu, no foco mitral, eu tenho um sopro que predomina no foco mitral. Isso quer dizer que, provavelmente, a origem desse sopro é mitral. Passa sangue durante a sístole na válvula mitral? Sim ou não?
Sístole ventricular, passa sangue na válvula mitral? Vamos lá, vamos pensar. O que é sístole ventricular? Coração. Faz o quê? Contrai. E joga o sangue para onde? Para a aorta. Então, um sopro sistólico na válvula mitral significa? Não. Passa sangue na válvula mitral durante a sístole? Não. Então, se eu tenho um sopro mitral na sístole, isso quer dizer que? Hein? Insuficiência da válvula mitral. Então, esse é o raciocínio que você tem que fazer. Localizar o foco que o sopro é mais audível. Então, é daquela válvula. Passa sangue naquela válvula naquele tempo. Sístole está entre a primeira e a segunda búlia. Diástole está entre a segunda e a primeira. Então, entre a primeira e a segunda, sistólico. Entre a segunda e a primeira, diastólico. Simplesmente eu tenho que guardar isso aqui. Eu guardo a figura. E aí vocês vão conseguir dizer todos os sopros possíveis. Agora, eu tenho sopros que realmente são difíceis. Por quê? Porque o paciente tem dupla lesão mitral. Então, o sopro começa na sístole e vai na diástole. Eu tenho paciente que tem uma lesão mitral e uma lesão aórtica. Eu tenho paciente que tem o sopro e tem uma arritmia. Então, é uma bagunça. Eu vou descrever a bagunça do coração do paciente. Eu tento descrever. Depois que eu descrevo, é que eu vou analisar. Eu não tento o diagnóstico na hora que eu estou ouvindo. Então, o sopro é um som produzido por vibrações. O fluxo laminar, ele não dá ruído. Não dá ruído. Ele vai dar ruído quando ele turbilhona. E eu posso ter várias causas de turbilhonamento. Primeiro, quando o sangue passa rápido demais. Todo mundo já regou jardim ou lavou carro, não já? Acho que não tem ninguém que não tenha pegado uma mangueira para regar jardim ou regar um carro. Aí, se a gente não tem aquele bico, o que a gente faz? A gente põe o dedo. Não é? Se a gente tirar o dedo, o que acontece? Molha o sapato. Não é? Porque a mangueira cai no pé da gente. Aí eu coloco o dedo e sai em jato. O que aconteceu? Qual é a pressão da água no cano? Não aumenta. A pressão da água é a pressão que está na torneira. O que você faz é você fazer um obstáculo à saída da água. A pressão da água não aumentou, porque se você colocar o dedo e a pressão for baixa, você para de sair. Você obstaculizou. Se você colocar o dedo e você tomar um banho com essa água para tudo quanto é lado, a pressão da água é mais forte que o seu dedo. Agora, quando você aperta e oclui 70%, 80% do fluxo, ele vai sair rápido. Tá certo? Quando vocês veem alguém tocando flauta, o que ele faz? Ele sopra um cano e o ar sai, não faz barulho nenhum. Aí ele começa a colocar o dedinho e vai tapar os orifícios. À medida que ele tampa o orifício, o ar sai e faz um som. Então, se eu tenho um fluxo rápido demais, posso ter sopro. Se eu tenho um fluxo muito espesso, sabe, ao invés de eu ter um sangue comum, eu tenho alteração da viscosidade, ou para menos ou para mais. Se a viscosidade for muito diminuída, vai dar taquicardia. Se a viscosidade for muito aumentada, vai dar outro tipo de alteração, o sangue viscoso. Se eu tenho uma dilatação de repente, igualzinho trânsito que a gente passa na água limpa. A gente está voltando para a Volta Redonda e o fluxo está laminar de carro. Aí chega na água limpa, tem 3 carros. O que acontece? Garrafa. Por quê? Porque todo mundo quer passar, cortar pela esquerda, cortar pela direita, e o bocó, chamo de bocó com toda a educação, mas é bocó, ele tenta cortar pela direita para engarrafar todo mundo. Porque se ele fosse inteligente, todo mundo ficava em fila. Mas ele obedece à natureza. O sangue faz a mesma coisa, o sangue também é bocó.
A hemácia tenta passar uma pela esquerda, uma pela direita e conflita com a que está no meio e dá sopro. A gente na água limpa faz igualzinho o sangue. O sangue não tem inteligência, não tem cérebro, é bocó. O motorista, pelo menos, não devia ser. Agora, se eu tenho uma dilatação, também vai dar sopro. Então, eu tenho causas de alteração do fluxo, e aí eu tenho uma lesão estenótica. É essa lesão em que a passagem é difícil. Olha lá, uma válvula, que no caso, essa seria uma válvula o quê? Que válvula seria essa? Tricúspide, né? 3 folhetos. A válvula está lesada. O sangue passa aí e vai dar alteração. Essa válvula aqui está insuficiente. Aqui, a diástole de uma válvula, fechamento de uma válvula normal e o fechamento de uma válvula alterada. Então, é isso que a gente vai ouvir. Eu não vejo. Então, esses sopros vão ser decrescendo e crescendo, crescendo e decrescendo. E agora vou passar para os sintomas. O primeiro sintoma que eu tenho é dor. E eu tenho dor de origem cardíaca e tenho de origem não isquêmica. A dor cardíaca, ela normalmente é isquêmica. É uma dor em queimação, é uma dor em aperto. Lembrar o seguinte, a dor isquêmica é uma dor por hipóxia. Dor por hipóxia é dor química. Queima, aperta. Não? Vocês comem uma comida gostosa e encharca de pimenta, né? Vai lá num restaurante mexicano e isso é gostoso com bastante pimenta, e põe bastante pimenta. Quando termina, está pegando fogo lá dentro. Se tiver uma isquemia, vai ser igual. Então, na isquemia cardíaca, pode ser desencadeado por exercício, por emoção, se eu tiver um ataque cardíaco, o débito. A necessidade é maior do que o débito. Ingestão de alimentos, comer demais e rápido demais pode dar dor cardíaca. Exposição ao frio. Em geral, em aperto, opressão ou constricção, né? Que é a característica da dor em queimação, né? Diferente da pirose. Pirose é uma dor em queimação localizada. Né? Em geral, retroesternal melhora em menos de 20 minutos, ou com nitrato, eu vou dizer que é angina. Quando vocês falarem angina, vocês digam angina pectoris ou angina de peito. Porque muito médico ainda chama a dor de garganta de angina. Tá? Então, angina só não me define. Ou é angina de peito, ou é angina pectoris. Porque angina pode ser dor de garganta. A angina, ela fica... Essa angina aqui eu tenho tempo. Na clínica, o paciente vem com esse quadro, coisa e tal, eu posso pedir um exame, posso pedir um eletro, uma prova de esforço, encaminhar para o cardiologista, eu tenho tempo. Ele normalmente me diz que ele tem essa dor já há algum tempo. A angina instável tem a mesma característica, só que ela aparece em repouso. O paciente me diz que tem essa dor já há 6 meses. Mas ele notou que ontem, que anteontem, deu quando ele estava vendo televisão. Ou ele acordou com ela. Isso daqui é urgência. Eu não posso dizer, olha, vai para casa e liga para o cardiologista. Eu digo, vai para o pronto-socorro. De preferência, vá acompanhado, para você não ter que dirigir o carro. Tá? Então, a angina instável é uma angina de peito que dá em repouso. É emergência. A angina de Prinzmetal foi o nome do médico, é o nome do médico que descobriu. E essa angina normalmente não tem lesão de coronária. Ela dá no meio da noite, acorda, tem alteração eletrocardiográfica, nem sempre tem alteração
e ela é uma disfunção. Também é grave, também tem que ser tratada, e essa não é tão comum. E o infarto do miocárdio tem a mesma característica, mas tem algumas diferenças. Primeiro, eu começo a ter sintomas vagais, sudorese, mal-estar, dor, enjoo. Ela não passa, não passa. Se o paciente me procura dentro de um intervalo de tempo relativamente curto, e eu encaminho para o hospital dentro de um intervalo de tempo também curto, e tem uma equipe de CTI que faça a trombólise, esse paciente reverte o quadro. Só que nós utilizamos uma terminologia antiga. A gente diz revertemos o infarto. Teve um infarto, mas foi revertido. Não. Infarto é morte tecidual. É que nós não tínhamos uma terminologia precisa. Nós não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje, os recursos de exame que nós temos hoje. Então, no infarto, o infarto do miocárdio leva, em média, 4 horas para se estabelecer. Então, eu tenho esse intervalo de tempo para fazer uma trombólise. E aí eu digo, eu reverti o infarto. Não, não reverteu o infarto. Mas a gente usa essa expressão. Tá certo? Quanto mais tempo levou para fazer a reversão, mais probabilidade de ter ficado um rabicho de infarto. Tem um colega, ex-professor aqui da escola, ele está com 94 anos. Semana passada ele fez um quadro desses. Foi atendido rapidamente, levado para o hospital, fizeram a trombólise e nós nos reunimos ontem, com 1 semana de infarto, entre aspas. Né? Ele fez um quadro característico de infarto, elevação de enzima, alteração eletrocardiográfica, tudo mais, só que ele foi tratado em tempo. Deve ter ficado com uma lesãozinha pequena, mas ontem ele já saiu de casa, foi se reunir conosco para jantar. Então, aqui, semelhante à angina, maior duração, pode ter náuseas, vômitos, sensação de morte, suor frio, palpitações, dispneia, ansiedade, fadiga, tontura, vertigem e sonolência. E aí veio o alerta. Mulheres e diabéticos podem ter infarto sem sintoma. Ou com estas manifestações sem dor. Um outro parente teve o carro inundado, ele empurrou o carro, hipertenso grave, empurrou o carro na enchente, chegou em casa muito cansado. E dormiu, tudo bem. Passado 2 meses, ele me faz, subitamente, uma parada cardíaca. Mas ele teve tanta sorte que ele teve a parada cardíaca em frente ao São João Batista. Ele ia visitar um amigo, quando ele entrou, a parada cardíaca no volante tiraram. Ele era um homem muito conhecido, tinha sido presidente da Associação Comercial, então todo mundo conhecia, levaram, ressuscitaram, levaram para a Casa de Saúde de São José, e lá fizemos os exames. Ao fazer os exames, vimos que o infarto dele tinha tempo. Estava cicatrizado, antigo. Ele não tinha mais nem elevação de enzima. O que aconteceu? Ele fez um infarto assintomático, ele empurrou o carro na enchente, sentiu um cansaço muito forte. Ele mesmo disse que suou muito, teve um pouquinho de falta de ar, ficou ansioso, tanto que ele foi para casa para dormir. Mas ele não teve dor. A primeira manifestação dele foi alguns meses depois, quando ele ficou estressado porque o amigo estava internado, foi visitar o amigo, fez uma parada cardíaca. Por quê? Porque ele fez um ataque cardíaco num coração já infartado. Então, o quadro clássico é esta mesma dor, que dura mais tempo, que pode ter todos esses sintomas e sinais aqui, mas que em mulheres, em diabéticos, pode ser absolutamente silencioso. E eu faço o diagnóstico diferencial com dor cardíaca não isquêmica. É cardíaca, não é torácica, é cardíaca. A pericardite é muito comum. E uma das formas de pericardite que mais nos preocupa é a pericardite pós-infarto.
O paciente teve seu infarto, está lá no CTI, fez trombólise, isso, aquilo, ou não fez trombólise, levou tempo, de repente, no terceiro dia, ele está com dor. Ah, está infartando de novo. Eu ponho o esteto, e ele tem estertores crepitantes, tem estertores, tem crepitações, tem atrito pericárdico. Esse paciente não está fazendo novo infarto, ele está fazendo uma pericardite. O som, eu falei estertores, porque o som parece um estertor, só que é contínuo. Você diz para o paciente, para de respirar, e eu continuo a ouvir aquele crac, 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 crac. Por quê? Porque o coração, eu não digo para ele, para de bater o coração, mas eu digo, tranca a respiração aí um pouquinho. Então, comum, mas pode acontecer em virose. O ano passado, eu tive não trabalhando por causa da Covid, eu peguei duas viroses cardíacas, sem trabalhar. Da pessoa me ligar, meu filho está tendo um infarto. Eu digo, calma, o que ele está tendo? Ele está com febre, está com isso, está com aquilo, e não era Covid. Dor muscular, então esse daqui é retroesternal, constante e que agrava com a inspiração. Olha que interessante. A dor agrava, mas o ruído desaparece se o humano parar de respirar. A dor muscular esquelética. Essa dor, em geral, começa num exercício. Essa é a dor que a gente mais vê. É comum. Quando a gente faz ambulatório, vocês vão ver muito, é aquele jovem que vem, ou é aquele homem de meia idade. Em geral, o homem de meia idade, a gente já fica preocupado com infarto ou com angina. Mas chega aquele jovem, ele jogou futebol no domingo, hoje é sexta-feira, ele continua com dor. Isso é muscular. Muito comum. E eu tenho aneurisma dissecante de aorta. Essa daqui é grave, gravíssimo, alta taxa de mortalidade. É a dor que dá entre as escápulas, nas costas. O paciente tem uma dor que ele não suporta, ele não tem posição, porque dá nas costas. Eu já vi paciente morrer por aneurisma dissecante de aorta, enquanto está o pessoal pensando em que diagnóstico que pode ser, é coluna. Não, não é coluna. Hipertenso, grande fumante, que apresenta dor, tipo dor de infarto, só que nas costas abre o olho. Dispneia é o outro sintoma. A dispneia cardíaca tem 3 tipos. Dispneia de esforço, que pode, não faz muita diferença da apneia do pneumopata, do obeso, do paciente anêmico, é dispneia de esforço. Tá? Dispneia de esforço. Tem falta de ar quando faz esforço. Ele pode ser dispneia de decúbito ou ortopneia. O paciente deita, nos primeiros minutos, na primeira meia hora, ele fica lá em decúbito dorsal. Daqui a pouco ele acorda. Ou ele tem que se sentar. E eu tenho a chamada dispneia paroxística noturna. A dispneia paroxística noturna, a diferença dessa para essa é que aqui leva alguns minutos só. Pode ser 5 minutos, 2 minutos, meia hora. Mas ele não chega a conciliar o sono. Aqui ele acorda no meio do sono. Ele acorda por quê? Porque ele tem um quadro de insuficiência cardíaca, ele está cheio de líquido no corpo. Na hora que ele deita, esse líquido começa a ser absorvido. Ele vai voltando para o átrio direito, vai voltando para o átrio direito. O átrio direito manda para o coração direito, que manda para o pulmão, que manda para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo diz, opa, estou na minha hora de dormir, é hora de repouso. Vire-se, e o pulmão vai se encharcando. Quando o pulmão está bem encharcado, o paciente acorda, porque ele tem bloqueio alvéolo capilar, tanto líquido que tem. Então, são 3 tipos de dispneia. A dispneia, quando é de esforço, eu vou classificar. A New York Heart Association pegou a classificação inglesa de insuficiência respiratória e aplicou ao coração. E deu muito, muito certo. Grau 1, ele não tem sintomas em repouso, apenas em exercício vigoroso. Então, esse paciente que tem dispneia grau 1, eu tenho que olhar com muita atenção, porque pode ser falta de preparo físico. Pode ser um paciente asmático subclínico,
Pode ser um paciente obeso, mas pode ser um paciente com uma insuficiência cardíaca incipiente. Pode ser um paciente com uma lesão de válvula mitral incipiente. É muito comum vocês pegarem idoso que diz para você, doutor, eu estou ficando velho. Por quê? Porque eu subia, moro em uma casa de 2 andares, sempre subi a escada, mas de um tempo para cá não consigo. Aí você olha, ele está com excesso de peso, tem um joelho meio bombardeado, uma coluna meio bombardeada, uma barriguinha grande. Você põe o estetoscópio, não ouve nada. Esse paciente merece nossa atenção. Quando ele vem para a gente, ele está em pé, ele estava andando o dia inteiro. O edema foi para os pés. Então, no pé não dá estertor no pulmão. Só vai dar estertor se você deixar esse paciente deitado e disser, senta agora que eu vou te ouvir. Depois de 2 horas deitado. Ninguém espera no consultório 2 horas. Então, às vezes, passa desapercebido para a gente. Então, a ausculta é importante. A adaptação, o esforço é importante. Tem cardiologista que põe o paciente para subir os degraus daquela escadinha de subir na cama 10, 15 vezes. E vai acompanhando o pulso. Se ele fizer isso 10 vezes e houver taquicardia, ele já diagnostica isso aqui como insuficiência cardíaca. Ele não tem sintoma em repouso, mas dispneia em exercício moderado. O exercício moderado é pequena caminhada no plano. Sintoma em repouso. Dispneia é o exercício leve. O que é o exercício leve? Vestir vestir a própria roupa. Então, e o grau 4, ele tem dispneia inclusive ao repouso. Ele está sentado, ele está com falta de ar. Ele está deitado com travesseiro, ele está com falta de ar. Então, essa classificação muito utilizada. Edema cardíaco. Edema é edema em qualquer lugar, distúrbio de água e sódio. Pode ser por aumento de pressão arterial, pode ser dificuldade de retorno venoso, pode ser hipoproteinemia, pode ser hipernatremia, tudo. Mas nós vamos ter que obedecer uma lógica. Primeiro, eu tenho que ver, o paciente tem diminuição da pressão arterial? Ou fazendo esforço, de algum momento? Se ele tiver, ele diminui a excreção de sódio de água, exame de urina, diminui o fluxo renal. Daqui a gente faz muito paciente hospitalizado. Que eu peço, você só faz xixi da garrafinha. Não vai fazer xixi no vaso sanitário. A enfermeira fica de olho. Se ele levantar para ir no banheiro, opa, na garrafinha. Vai lá no periquito, que a gente chama. E aí a gente olha o volume urinário. Eu posso medir a volemia, que é um exame mais difícil. Eu posso dosar a produção de renina, que esse é laboratório, é fácil. Produção de aldosterona. Então, tem uma diminuição da contratilidade com diminuição da pressão arterial. Insuficiência cardíaca. Mas eu posso ter aumento da pressão venosa. Também é diminuição da contratilidade, só que aqui é mais fácil. Eu posso ter turgência de jugular e posso ter hepatomegalia. Então, se o paciente, às vezes, tem, eu fico na dúvida se o fígado está um pouquinho aumentado, ele está palpável a 2 centímetros, mas ele tem um enfisema. O que quer dizer isso? Então, o que eu faço? Eu peço ao paciente para ficar deitado e eu comprimo de baixo para cima o fígado, no paciente deitado. Se eu comprimo o fígado com força, mas é com força mesmo, eu ponho minha mão no abdômen e vou devagarzinho, mas vou empurrando. E a jugular fica túrgida, eu tenho meu diagnóstico de aumento da pressão venosa. Se quando ele deita eu vejo a jugular túrgida, aí o que eu peço para ele fazer? Eu ponho ou alguns travesseiros, ou elevo a cabeceira a 45 graus e observo, 45 graus, aqui. Tem turgência jugular. A 0 não quer dizer nada. Mas a 45 graus, a jugular está túrgida, eu digo, tem insuficiência cardíaca. Então, o aumento da pressão venosa é um grande pedido. Aí, eu vou ver que eu tenho aumento da filtração glomerular. Capilar. Por quê? Porque vai sair líquido.
Mas como é que eu vejo daqui? Edema. Só edema. Né? Aqui, opa, desculpe. Eu posso dosar renina, posso dosar aldosterona. Esse edema vai aparecer. Essa foto é tirada de um livro, Marcelene e eu usamos e abusamos dessa foto. Porque o autor do livro, que é o Epstein, em inglês, ele fez o seguinte, ele tirou a foto do pé desse paciente, que a pele já está brilhante, já está esticadinha, esticadaça, não tem ruga, não tem vaso, não tem nada. E depois ele colocou o dedão dele aqui, ficou o sinal do cacifo, polegar, tá? Eu tenho edema no pulmão, então aqui tem um pulmão normal, aqui tem um pulmão cheio de líquido. Qual é o quadro clínico? Dispneia e estertores. Eu tenho ascite, né? Esse daqui é um paciente que está magrinho, olha o tamanho do braço dele, olha o tamanho da coxa dela, mas olha aqui o pé, fechadão. Tem uma baita ascite. É cardíaco? É hepático? Não sei. É hipoproteico? Não sei. O restante do exame é que vai dizer, certo? Eu faço um diagnóstico de edema. Esse edema pulmonar aqui, eu vejo no raio-x, esse aspecto algodonoso. Algumas vezes, a meia me ajuda. Eu já tenho uma certa idade, tomo remédio para pressão, então eu tenho vasodilatação periférica pelo remédio, eu faço um edema toda noite. Quando eu chego em casa, eu tiro minha meia, está lá minha marca. Como é que eu trato isso? Eu tomo remédio, um diurético, baixa a pressão, tiro o excesso de líquido. Agora, se eu fizer uma estripulia, comer um churrasco com muito sal, vai inchar mais. Então, o meu paciente tem que saber desses riscos. Outro sintoma importante cardíaco é a síncope, que é a perda transitória da consciência. É transitório, o paciente apaga. E tem várias causas. Pode ser arritmia, pode ser hipofluxo, pode ser uma sistolia temporária, são várias causas. Em geral, perda do tônus postural, então o paciente cai. Não confundir com hipotensão postural. O paciente toma hipotensor. Primeira coisa que a gente fala para todo mundo que vai tomar hipotensor é que se você ficar sentado muito tempo, não levante rápido. Você quer levantar? Apruma o corpo, se apoia e levanta devagar. Por quê? Quando eu tenho a necessidade de me levantar, o meu sistema adrenérgico vai fazer uma vasoconstricção periférica dos vasos da minha perna e vai forçar que o meu débito cardíaco, que ia para as pernas, que as pernas estão dizendo, vou contrair o músculo. E o sangue diz, vai nada, porque você vai contrair o músculo, mas eu não vou te dar sangue, eu vou mandar para o cérebro. Só que ele toma remédio para pressão que dá vasodilatação. Então o que acontece? O sangue vai para a perna e não vai para o cérebro. O paciente levanta e cai. Então, é diferente da síncope. Aqui ele sentiu que vai cair, ele viu que vai cair, e às vezes cai sextatela no chão, presenciando tudo. Na síncope, não. Ele tem uma perda da consciência. Então, ele só sente que caiu quando ele está no chão. Então, eu tenho que fazer a diferença entre síncope e hipotensão postural. Na síncope, ele pode ter sinais prodrômicos, ou seja, que vem antes. Indisposição, dispneia, tonturas, turvação visual. Então, o paciente começa a se sentir mal. E ele diz, eu vou apagar. Por falar nisso, desculpa, gente. Desculpa o nome da colega que precisou sair. Então, eu começo a ter sintomas, avisos. Quando eu trato um paciente cardíaco, eu aviso para ele, olha, se você começar a sentir qualquer dessas coisas aqui, dá uma sentadinha. Se você estiver dirigindo o carro, encosta. Porque um apagão é pior. Se ele tiver o apagão sentado, é uma coisa. Se ele tiver o apagão andando, é outra.
Palpitação, queixa extremamente comum. Lembrar que as causas comuns estão aqui, no princípio, arritmia cardíaca e hipertireoidismo. Todas essas causas aqui, dentro das arritmias cardíacas, a mais comum na meia-idade é a fibrilação atrial. Ou seja, o coração bate de repente a 300 por minuto. É contínuo? Não, é um surto. Bate a 300 por minuto e volta. Se ele continuar batendo, ele morre, porque fibrilação atrial é sinônimo de parada cardíaca. Então, a pessoa faz episódios de fibrilação. Paciente com tireotoxicose, excesso de café, fumantes, uso de fármacos. Agora, pode dar sensação de palpitação se ele tiver bradicardia. Então, a arritmia cardíaca, palpitação, tudo isso eu tenho que me preocupar. Aquele paciente que tem queixas, todas que nós falamos aqui, e que você examina e não encontra nada, eu tenho que pensar em arritmia. Vocês vão ver que vocês vão ele vai para o cardiologista, a primeira coisa que o cardiologista faz é um Holter. Ou seja, ele põe um eletrodo no tórax e manda o paciente para casa. Ele diz, vida normal. Aí ele vê quantas extracístoles ele fez. Ele pode ter um número de extracístoles que está dentro da faixa do normal. Mas ele não pode ter aquelas extracístoles o dia inteiro. Ele não pode ter taquicardias o dia inteiro. Então, é muito importante a gente fazer o diagnóstico. Na arritmia, não tem jeito. Eu vou ter de olhar o bendito do eletrocardiograma, que o doutor Leandro já mostrou para vocês, está fazendo isso com vocês, e é extremamente importante. Lembrar que a arritmia cardíaca nem sempre provoca sintomas. Os sintomas mais comuns são batedeira no peito, desmaio e tontura. A complicação pior, morte súbita. O que é morte súbita? O que é morte súbita? Qual é a definição? Hein? Não. Não. Morte súbita é a morte que ocorre entre o início do sintoma e a morte definitiva, leva até 1 hora. Então a gente chama de morte súbita, mas a pessoa pode levar 1 hora para morrer. Por quê? Nessa 1 hora, se você fizer um eletro, pode dar normal. Se você fizer uma série de exames, pode dar normal. E você pega o paciente, você vai ver isso em pronto-socorro. Você pega o paciente com dor, coisa e tal, você começa a medicar, e aí você acha que ele está melhorando. De repente, você vai ver o paciente, está todo mundo em cima fazendo massagem cardíaca. Ele teve uma morte súbita. Tá certo? Morte súbita, a gente pensa que é aquela morte que o sujeito é tipo luz elétrica. Mexeu no computador, apagou a luz. Não. Nosso coração não desliga igual lâmpada elétrica. E aí eu tenho de ter em mente que o paciente pode ter taquicardia e bradicardia. Taquicardia, acima de 100 em repouso. Bradicardíaca, eu falo em absoluta. Qualquer pessoa em repouso, com frequência abaixo de 50, tem bradicardia. Relativa, abaixo de 60, mas eu ponho uma condição para ser bradicardia. Por exemplo, um paciente em sepse, tinha que estar em taquicardia, ele está com 60. O paciente com hipotensão, com insuficiência cardíaca, tinha que estar com frequência elevada, não está. Então, eu tenho uma bradicardia relativa. Atleta pode chegar até 48, mas não chegou a 40, já acendeu o sinal vermelho, vai para o hospital, vamos examinar. Por isso que, de vez em quando, morre um jogador de futebol. Ele estava em plena saúde e fez uma parada cardíaca no campo. Por quê? Porque o médico examinou, está com 40, mas ele é atleta, olha lá, baita massa, ele faz barra, faz 40 barras, faz 100 flexões, ele não tem nada de coração. Tem sim, morre. Ok, gente?
Bom, então, vocês... perguntas? Vou colocar no final de semana esse material no ar. Tá? Ô, Walter. Pode perguntar. A presença Hein? de quem está online você vai pegar depois? Não estou entendendo. A presença de quem está A online. chamada de vocês está... Com quem está a folha de chamada? Então, pera, gente, quem está no áudio aí, para a gente poder colocar a frequência. Anotar essas pessoas. Rodrigo aí, por favor. Falou, Walter. Obrigado. Tchau, tchau, Walter. Boa tarde.